Olá, turma, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, não é? Na nossa sala de aula virtual, né? Mas mesmo assim vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Então eu sou Jeremias Mendes, sou professor de História na turma de vocês e vamos iniciar o nosso primeiro assunto do ano letivo, né? Então, duas perguntas para vocês, básicas. Vocês já ouviram falar em enciclopédia, não já? Enciclopédia, claro, né? Tem uma virtual, né? Wikipédia. Assim, tem a Wikipédia, tem a Wikimédia, né? Tudo são enciclopédias, né? E a gente tem ela, se quiser, na palma da mão, né? Então, a enciclopédia está relacionada a esse assunto que nós vamos estudar. E também vocês já ouviram falar democracia, tanto se fala, né? Democracia, liberdade, opinião, também está relacionada ao nosso assunto. Então, vamos viajar ao século XVIII, na França, é onde tudo surgiu. É um movimento intelectual, burguês, certo? Vamos falar do iluminismo. A palavra iluminismo vem de iluminar, né? Clarear. Né? Então vocês já devem ter uma ideia, né? Clarear a mente, pensar, raciocinar. Então, o nosso assunto vai ser o iluminismo. Mas o que foi o iluminismo? Vamos conceituar. O iluminismo foi um movimento filosófico e cultural, intelectual, do século XVIII, encabeçado pela burguesia. A burguesia ligada ao comércio, aos bancos, às atividades monetárias, não é? Então a burguesia ela tinha, apesar dela ter dinheiro, ela não tinha liberdade, ela não tinha privilégios. Então a burguesia passou a querer espaço. Vamos voltar mais só um tempo, a Idade Média, né? Durante a Idade Média, a sociedade era um pouco que estamental, aquela coisa de feudalismo, não havia mobilidade. E com o fim da Idade Média, uma classe surgiu, a classe da burguesia, os habitantes dos burgos, que eram as cidades comerciais. E foi essa burguesia que tomou o mundo. E ela queria espaço, certo? Ela tinha dinheiro, capital, mas não participava das festas, não participava dos salões, não participava dos banquetes, dos reis, da aristocracia, né? Então ela queria poder. Então ela começou a liderar um movimento que combatia várias coisas que não dava espaço para a burguesia. Então o primeiro item, a primeira coisa que a burguesia passou a combater foi o poder absoluto dos reis. Então, na Idade Média e na Idade Moderna, os reis tinham muito poder, né? Principalmente na Idade Moderna, que na Idade Média o poder estava com os senhores feudais. Mas na modernidade, entre os séculos XV e XVIII, os reis eram absolutos, não prestavam conta a ninguém, né? Então, os iluministas, eles criticavam esse poder, né? A palavra era a lei, a vontade do rei ela era a lei, certo? Também os iluministas criticavam a intolerância religiosa e filosófica da igreja, das religiões, certo? Então, os iluministas queriam uma sociedade que pensasse sem o consentimento, sem a censura da igreja, né? Não que não acreditasse em Deus, mas que desse liberdade, certo? Liberdade de expressão, né? Liberdade de pensamento. E na época você tinha que pensar de acordo com o rei, de acordo com a igreja, com a religião predominante de cada estado, de cada país. E a sociedade estamental. Né? Nos fins da Idade Média, aí voltou a centralização do poder, né, nas mãos dos reis, foram formando os estados modernos, né?
E aí os reis ganharam, voltaram a ter muito poder, certo? E aí a sociedade era estamental. Era o clero, que era a igreja, a nobreza, que era o rei, que era os parentes do rei, né? Os ligados ao rei, né? E o povo, que era o resto da população. E aí o povo era quem sustentava o clero e a nobreza, certo? E essa sociedade era rígida, não havia mudança. Quem era do clero era da nobreza, certo? E o povo não podia participar de nenhuma classe dessa. É isso que a gente chama de estamento, certo? E também eles criticavam o mercantilismo. O mercantilismo era a política econômica dirigida pelo Estado, ou seja, o Estado tinha forte intervenção na economia. Um exemplo, um produto da França não entrava em Portugal, um produto da Inglaterra não entrava na Espanha. Cada estado se protegia. E isso o que fazia? Atrapalhava a circulação de mercadorias. Atrapalhava o quê? Atrapalhava o comércio. E aí a burguesia estava insatisfeita. Então, olha, o iluminismo foi um movimento intelectual, né, encabeçado pela burguesia. Quem era a burguesia? Era uma classe social que não estava poderosa ainda. Ela tinha o dinheiro, mas não participava da política, não participava não tinha liberdade, né? Vivia sobre a dependência e o controle do Estado e da Igreja, certo? Então esse movimento surgiu na França, porque na França era o país onde predominava o absolutismo monárquico forte, né? Vocês já ouviram falar de Luís XV, Luís XVI, Luís XIV. Tinha até o rei lá, Luís XIV, que dizia que era o rei Sol. Era filho do Sol, né? Voltando aquelas coisas do Egito antigo, né? Dos faraós. Era divino, né? Então, os iluministas estavam insatisfeitos com isso. Todo o pensamento do iluminismo foi organizado em um livro, né? Teve lá 2 iluministas que organizaram todo o pensamento e fizeram um livro com 30 volumes, com mais de 50 pensadores, mais de 50 pensadores que escreveram, e aí eles organizaram a chamada enciclopédia, que tratava de tudo, ciências, política, artes, filosofia, tudo. Era de A a Z, como eu falei. Era a enciclopédia, era como a Wikipédia de hoje, né? Que a gente tem na internet. Então, a Wikipédia vem daquele tempo, né? Só que hoje está moderno, né? Mas na Wikipédia hoje você encontra tudo, né? Certo? Então, nós vamos ver os principais iluministas. Tiveram vários, mas vamos conhecer 4 principais iluministas, né? Montesquieu, Barão de Montesquieu. O que esse iluminista pregava? A divisão dos poderes. Ele dizia que o poder do rei, a partir daí, não poderia ser só um. Porque antes o rei era o executivo, ele governava, ele era o legislativo, ele mandava fazer as leis, certo? Vamos dizer que tinha uma equipe que fazia as leis, mas passava pela a liberdade do rei, era a palavra final, certo? E o judiciário, o rei era a lei, né? Então ele era tudo. Tinha até um rei, como eu falei, aquele Luís XIV, que dizia, o Estado sou eu. Então ele dizia, eu sou tudo, eu mando, governo, eu faço as leis, mando fazer, e eu aplico as leis. Então os iluministas queriam o quê? Montesquieu queria o quê? Queria que o rei governasse, mas houvesse quem fizesse as leis, independente do rei, que era o legislativo. O rei seria o executivo. Quem fazia as leis
o legislativo. E quem ia aplicar as leis, julgar, né? Julgar os cidadãos, julgar seria um corpo jurídico chamado judiciário. Então, três poderes que nós temos hoje, né? O executivo que governa, quem é executivo? É o presidente, é o governador e é o prefeito. Legislativo, quem é? Os senadores, deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, né? E o judiciário. Aí vem o quê? Supremo Tribunal Federal, né? Que é o corpo alto da República, né? Que só passa aí o Supremo, né? Ele é quem julga se a lei está certa ou não. Quem tem a razão. E temos o quê? Os juízes, os promotores, que até na nossa cidade tem, né? Em todas as cidades, né? Que tem suporte, que tem população, né? Para ter o fórum, né? A comarca, né? Então, era isso que Rousseau queria, como nós temos hoje, né? Então, nós devemos esse avanço que vem dos iluministas. Veio outro, Voltaire, que é escrito Voltaire. Voltaire, ele defendia a liberdade de pensamento. O que era a liberdade de pensamento? Voltaire dizia uma seguinte frase: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, posso não concordar, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Então aí ele quis dizer o quê? Deu a liberdade de pensamento, a liberdade individual da pessoa, certo? E esse Voltaire, ele criticava ferozmente a Igreja Católica, certo? Por isso ele teve vários anos preso por suas críticas à Igreja, ao rei. E tivemos também Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, certo? Que ele pregava um governo popular. Dizia que o governo deve fazer um contrato com a população, governar de acordo com o que a população deseja, anseia, né? E ele dizia que até o governo deveria fazer um contrato com o povo. Dizia que o poder era do povo. Muito bom isso, né? Nós pensamos isso. Nós temos isso, né? Através das eleições. E na economia, Adam Smith, olha, o Estado, na Idade Moderna, ele controlava, como eu falei, a economia, né? O rei ficava olhando. Não, o produto ali não. Quando o produto vinha entrar, ele dizia, taxa, imposto. Aí o produto de outro país entrava mais caro. Entrando mais caro, não podia competir com o nacional, né? Então ele defendia a liberdade de comércio, né? E de indústria. Os países se industrializar, né? E aí circular as mercadorias entre os países, né? Ele dizia até assim, ó, deixai passar, deixai fazer, deixai passar. Ou seja, fabrique e venda, né? Que em inglês é license fire, license passa. Deixai fazer, deixai passar. Como nós temos hoje, né? Nós importamos produtos de vários lugares do mundo, de casa, né? Pela internet, comprando da China, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, não é assim? Então, é isso aí. Espero que vocês assistam esse vídeo várias vezes e compreendam o que foi esse movimento filosófico, intelectual, liderado pela burguesia, chamado de iluminismo. Então, um forte abraço. Logo, logo eu vou enviar uma atividade, um texto com atividade escrita para vocês copiarem a atividade no caderno de vocês, né? Assinarem, tirarem uma foto e mandarem para mim no privado. Então, bom final de semana, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau.